Boas-vindas ao Psi em Áudio, o espaço para aprofundar seus conhecimentos em psicologia. Hoje, a gente vai mergulhar num dos pilares da análise do comportamento, a aprendizagem pelas consequências. Mais especificamente, o reforçamento. Exatamente. É um conceito que, à primeira vista, parece muito simples, né? Mas quando a gente começa a desempacotar, percebemos que ele explica muita, mas muita coisa do nosso dia a dia. Pois é. Se nos nossos últimos encontros a gente falou sobre o comportamento respondente, aquela relação mais direta, sabe? Um estímulo que provoca uma resposta. S, seta, R. Agora a conversa muda. Vamos investigar como o nosso comportamento opera sobre o mundo e é modificado pelo que acontece depois dele. Perfeito. A lógica agora é a da consequência. É o R, a resposta, que gera um C, uma consequência. E é essa relação que a gente vai analisar. Como as nossas ações, desde as mais simples, tipo pedir o saleiro na mesa, até as mais complexas, como se dedicar a um trabalho, são selecionadas e mantidas pelo que vem depois. É uma mudança de perspectiva fundamental, né? Totalmente. Certo, então vamos começar pelo básico. O que define um comportamento como operante? Bom, o comportamento operante é toda ação que produz uma modificação no ambiente e que, por sua vez, é afetada por essa modificação. Ele não é só uma reação, sabe? Ele é uma ação que gera um efeito. Isso fica mais claro com exemplos, eu acho. O material que a gente analisou traz alguns bem cotidianos. Por exemplo, contar uma piada e as pessoas rirem. A risada é a consequência. Isso. Ou, sei lá, cuidar da aparência e receber um elogio. O elogio é a consequência. Perfeito. Tocar violão e produzir uma melodia agradável. O som agradável é a consequência que a sua ação produziu. E o ponto central, então, é que a probabilidade de eu contar essa piada de novo ou me arrumar daquele jeito Ou trocar aquela música. é diretamente influenciada por essas consequências. Exatamente. Se a consequência for, de alguma forma, boa para quem age, o comportamento tende a se repetir. Se não for, a tendência é que ele diminua. Ok. E aqui a gente entra no conceito-chave, o reforçamento. Nem toda consequência é igual, né? O que torna uma consequência reforçadora? Então, uma consequência é classificada como reforçadora quando ela, e isso é muito importante, quando ela aumenta a probabilidade de o comportamento que a produziu voltar a ocorrer. É uma definição funcional, totalmente baseada no efeito. Funcional. Isso. E essa relação é o que a gente chama de contingência de reforçamento. É uma relação de se, então. Se o rato pressiona a barra, então ele recebe uma gota d'água. Se a criança faz birra no mercado, então ela ganha o doce. E aqui tem um ponto que eu acho fascinante. Um estímulo não é reforçador por si só. A gente não pode olhar para um prato de comida e dizer isto é um reforçador. Depende do contexto. Perfeito. Esse é o erro mais comum. O material deixa isso muito, muito claro. Comida pode ser um reforçador potentíssimo para alguém que não come há 2 dias, mas pode ser até aversiva para quem acabou de sair de um rodízio. Faz todo sentido. Da mesma forma, o elogio de um professor pode fortalecer a participação de um aluno, mas pode não ter efeito nenhum sobre outro, ou até mesmo inibi-lo, se ele for tímido. Então a pergunta que a gente tem que fazer é sempre: A pergunta é, após a apresentação dessa consequência, a frequência do comportamento aumentou? Se a resposta for sim, então estamos falando de reforçamento. Ponto. certo. E além desse efeito principal, de aumentar a frequência de uma resposta, o reforçamento provoca outras mudanças. Quais são elas? Existem pelo menos 2 outras que são muito importantes. A primeira é a diminuição da frequência de outros comportamentos. Ah, claro. Como no exemplo do bar. Se o comportamento de conversar está sendo muito reforçado pela atenção de alguém, é provável que a pessoa passe a beber menos, a comer menos, a olhar menos o ambiente. Exato. O foco se direciona todo para a ação que está sendo reforçada. Isso. O gráfico hipotético do material ilustra isso muito bem. Quando o comportamento de pressionar a barra é reforçado e aumenta de frequência, os comportamentos de farejar e limpar-se, que o rato fazia antes, diminuem. Eles perdem espaço. E qual é o segundo efeito?
O segundo efeito é a diminuição da variabilidade na forma da resposta, ou seja, na sua topografia. Quando um jeito específico de agir é reforçado várias vezes, a gente tende a repetir esse jeito de forma cada vez mais parecida, quase estereotipada. Como a forma que a gente abre uma porta, ou assina o nosso nome, ou dirige. Uma vez que a gente encontra um jeito que funciona sempre, a gente para de variar. Exatamente. O reforçamento vai literalmente esculpindo a forma exata do nosso comportamento. Ele seleciona não só o que fazer, mas como fazer. E olha, a gente está bem no meio da nossa análise. Se este conteúdo está sendo útil para organizar os seus estudos, que tal curtir este áudio? Assim ele chega a mais pessoas. E para quem busca ir além, a gente deixou algumas sugestões de bibliografia na descrição. Ótimo. Bom, nós vimos o que acontece quando um comportamento é reforçado. Mas e quando a consequência que o mantinha simplesmente deixa de acontecer? Aí a gente entra no processo de extinção operante. O procedimento é a suspensão do reforçamento. E o processo é a consequência disso. Uma diminuição gradual da frequência do comportamento, até que ele retorne ao nível em que estava antes de ser reforçado. Então, se o refrigerante não sai mais da máquina quando a gente coloca o dinheiro, uma hora a gente para de tentar. Mas alguns comportamentos parecem mais teimosos que outros, não é? Sim, e isso nos leva a um outro conceito, o de resistência à extinção. Um dos fatores que mais influencia isso é o histórico de reforçamento. Ah, o histórico. Quanto mais vezes um comportamento foi reforçado no passado, mais resistente ele vai ser à extinção. Entendi. Por exemplo, é mais fácil extinguir a birra de uma criança que começou a ser reforçada há pouco tempo do que a de uma criança cujas birras foram reforçadas por anos e anos. O mesmo vale para comportamentos que a gente quer manter, imagino. Sem dúvida. Se os pais reforçam muito o pedir por favor, esse comportamento vai demorar muito mais para desaparecer caso o reforço pare. Ele se torna mais robusto. Para finalizar, vamos tocar num ponto bem prático. Usar reforçadores que parecem artificiais. Tipo, dar pontos ou brinquedos para uma criança fazer o dever de casa. Qual a visão da análise do comportamento sobre isso? A visão é pragmática. O material cita um estudo clássico de Walker e Buckley que é perfeito para isso. O comportamento de fazer exercícios em sala de aula aumentou muito quando era recompensado com pontos que eram trocados por brinquedos. E diminuiu quando os pontos foram retirados. Exato. A lição é que, às vezes, reforçadores que a gente chama de arbitrários, como dinheiro, elogios, pontos, eles são necessários para iniciar um comportamento que tem baixa frequência. Para dar o pontapé inicial. Isso. O grande desafio para o profissional é, a partir daí, planejar uma transição. Uma transição para que o comportamento passe a ser controlado por consequências mais naturais da própria atividade. Então a pergunta que o analista do comportamento faz é: quando a minha intervenção acabar, o ambiente natural da pessoa vai ter reforçadores disponíveis para manter esse comportamento? Precisamente. O objetivo final é sempre que o comportamento se mantenha sem a necessidade de uma intervenção externa, artificial. Então, a grande ideia que fica da nossa conversa de hoje é que o comportamento é modelado o tempo todo pelas suas consequências e entender o que funciona como reforçador é a chave para entender por que fazemos o que fazemos. E essa compreensão nos permite ir além do senso comum, sabe? Permite analisar a função de um comportamento e não só julgá-lo pela sua aparência. É uma ferramenta poderosíssima da clínica à educação. E para quem está nos ouvindo, fica uma reflexão final que o material nos inspira a fazer. Pense em um comportamento seu que você considera importante. Pode ser estudar, pode ser praticar um esporte. Quais consequências, talvez até arbitrárias e sutis, como a notificação de um aplicativo ou o reconhecimento social, quais consequências estão mantendo esse comportamento? E o que aconteceria se essas consequências fossem removidas amanhã? Uma excelente provocação. Esperamos que esta análise tenha sido esclarecedora. Para não perder nossos próximos áudios, siga o Psi em Áudio. Até a próxima.